Vocês estão conseguindo ver a tela que eu estou compartilhando? Mas, ótimo. Então, vamos lá. Aí, qualquer dúvida, vocês podem falar, se quiserem ligar o microfone. Eu também vou tentar ficar atento ao chat, porque eu sou meio disperso. Mas eu vou tentar ficar olhando o chat, até porque vocês vão responder, e aí eu fico olhando a resposta de vocês, certo? Então, vamos lá conversar. Sobre a estrutura da prova, primeiro. Gente, tanto a primeira chamada quanto a segunda chamada, elas têm o mesmo nível de dificuldade, certo? Elas vão ter 4 questões, basicamente. A primeira questão é a que vale menos ponto, ela vai valer 1 ponto, é de múltipla escolha, então vocês vão ter os itens A ou D para marcar qual é o correto ou incorreto, então leiam direitinho o enunciado para ver se ele está pedindo para marcar o item correto ou incorreto. Na questão 2, vão ser 5 itens, e aí vocês vão ter que colocar verdadeiro ou falso. Também é uma questão objetiva. Essa vale 4 pontos, então é uma questão que vale bastante coisa. E aí, 4 pontos, são 5 itens, 0,8 décimos para cada item, certo? Então, essas duas não têm muita dificuldade, são questões objetivas. Já a questão 3 e 4 são questões subjetivas, cada uma vai valer 2,5 pontos, certo? A questão 3 ou 4, não sei, uma delas vai ser sobre o conteúdo que foi dado em sala, e a outra questão vai ser sobre o conteúdo do projeto de extensão, direitos da pessoa com deficiência ou direito da pessoa idosa. E aí, em relação a isso, eu já compartilhei com vocês 2 vídeos, né? Um para os direitos da pessoa com deficiência e outro para o direito das pessoas idosas. Esses vídeos eu acho que eles são suficientes para vocês poderem, né, juntamente com o que vocês aprenderam em sala, responder a questão. Então, quem não viu, dê uma olhada, e quem já viu, revisa, certo? Porque aí são 2,5 pontos. Então, é muita coisa. Se você não acertar essa questão, só vai ter, né, como fazer 7,5. É importante que vocês realmente dêem uma olhadinha nesse vídeo. E aí, se tiverem alguma dúvida sobre o tema, também podem falar comigo depois sem nenhum problema. Mas, basicamente, a estrutura da prova é essa. Alguma dúvida até aqui? Deixa eu ver aqui. Chat. Não. É isso mesmo, Felipe. É o mesmo slide, certo? Para quem quiser, não sei, dar uma olhada na questão 2. Não precisa justificar, certo? É só marcar verdadeiro ou falso. E aí, no caso, você vai marcando verdadeiro ou falso e pronto. Só toma muito cuidado para não rasurar, porque no final, né, valem 4 pontos. Então, ok, vamos começar aqui a resolução das questões. Gente, outra coisa que eu preciso falar com vocês. Por exemplo, aqui na questão 1, vocês não vêem nenhum sinalzinho de alerta. Essas questões que eu coloquei, eu acho que eu abri o slide errado. Perdão, gente. Deixa eu... mas era para estar também a partir da 13. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Qualquer coisa eu falo para vocês e vocês só fazem anotar. Depois eu passo no WhatsApp sem nenhum problema. Que a partir da 13 era para ter um alertazinho. Não sei o que aconteceu. Mas deixa eu botar aqui no chat para vocês. Da questão 13 até a 26 e da questão 29 até a 40, é importante que vocês deem assim uma boa olhada nesses assuntos,
certo? As outras questões eu coloquei, porque o professor, né, trabalhou em sala essa questão das constituições no Brasil, os paradigmas de Estado em relação a essas constituições, as dimensões de direito. Então, foi algo trabalhado em sala, mas eu conversei com o professor e ele disse que sobre essa questão das constituições brasileiras, ele não ia cobrar agora, né? Pelo menos eu acho que ele não vai cobrar com tanta intensidade agora na AV1, porque esse conteúdo ele vai ser cobrado de vocês no próximo semestre, em Estados e Direitos Fundamentais. Então, de qualquer forma, ficou aprendizado, porque não ficou um conteúdo perdido, porque vocês vão ser cobrados no próximo semestre. Então, deem uma focada maior nessas questões que eu estou passando aqui no chat para vocês. Depois eu dou uma olhadinha, porque que não saiu. Mas vamos lá, vamos começar. Então, essa questão 1, certo? Que fala justamente das constituições brasileiras. Né? Aqui ele pergunta quais constituições brasileiras apresentam elementos do Estado social. E aí ele traz no item A de 1824 e a de 1891. Ele traz também, né, no item B, a de 1946 e a de 1988. Já no item C, a de 1934 e a de 37. E no item D, a de 37 e a de 67/69. Eu coloco esse /69 porque teve uma emenda. Alguns doutrinadores consideram que é uma constituição separada, mas a maioria defende que não, é só uma emenda. Então, fica assim, como se fosse, né, separadinho. E aí eu queria saber de vocês, qual dessas constituições tem elementos do Estado social? E a gente já aproveita para revisar um pouco. O Estado social é aquele Estado grande, intervencionista, que vai prover para a sociedade aqueles direitos básicos, né? Direito à saúde, direito ao trabalho, direito à educação. Então, esse Estado social é aquele Estado presente, que precisa de fato, né, estar participando ali, intervindo na vida do cidadão. Vocês acham que seria qual item? B? B? Não. Letra B, porque eu olhei para C. Não, a letra B, vamos lá. A letra B traz o de 1946 e a de 1988. Essas duas constituições, elas vêm depois de ditaduras militares, né? Então, elas vêm depois de um retrocesso em relação aos direitos fundamentais, aos direitos humanos. Então, essas duas constituições, elas estão mais ligadas ao Estado democrático de direito, porque justamente a de 1946 é a primeira a juntar, né, o Estado liberal, vamos assim dizer, com o Estado social, a livre iniciativa com o valor do trabalho. E aí a de 1988, que é a nossa Constituição atual, ela traz um rol extenso de direitos fundamentais, né, e várias garantias, e ela também faz essa junção de Estado liberal com Estado social, e preza muito pela democracia. Então, nesse caso do Estado Social, na verdade, as constituições que apresentam esses elementos seria a de 34 e a de 37. Por quê? Porque elas estão naquele período do Vargas, né, que foi aquele que trouxe os direitos trabalhistas, principalmente. Mas não só, também trouxe o direito à educação, o direito à saúde. E aí, por ele ter trazido esses direitos coletivos, que estão muito ligados ao Estado Social, a gente consegue, né, encontrar elementos do Estado Social. Então, o item correto seria o C, 1934 e 1937, que são as constituições ligadas a esses direitos coletivos. Perfeito, tem que ser perfeito. Então, vamos continuar. É bom que aí vocês já têm provavelmente a resposta das próximas. Aqui ele já pergunta qual é ou quais são as que apresentam elementos do Estado liberal. E aí já vamos revisando. O Estado liberal é aquele que veio depois do Estado absolutista, né? Lembra que o Estado absolutista era aquele que dizia que o rei era a lei, o rei era o Estado sou eu. E aí
poder era concentrado na mão do monarca. Depois, com o Estado liberal, há uma limitação desse poder, isso é muito importante, o poder ele passa a ser limitado, e aí existem aquelas revoluções burguesas, e os direitos que são protegidos aqui são principalmente direitos civis, né, ligados à liberdade do indivíduo, e direitos políticos, né, de você poder votar e ser votado, né, você poder se candidatar. E aí, qual seria das constituições brasileiras a que se encaixaria nesse paradigma de Estado? Só um adendo, essa questão dos paradigmas de Estado que eu estou revisando com vocês é muito importante. Eu tenho quase certeza que isso vai ser cobrado em prova, provavelmente até na questão subjetiva. Então é importante que vocês saibam argumentar em relação a todos os paradigmas de Estado, como é que eles funcionam. Em relação a esse, qual vocês acham que seria o item correto? Perfeito, isso mesmo, item A, corretíssimo. A gente consegue ver elementos do Estado liberal. Isso quer dizer que essas constituições eram extremamente liberais? Não, até porque a de 1824 tinha a questão do poder moderador, né? A gente tem o poder legislativo, o judiciário e o executivo, e na de 1824 a gente tem também o poder moderador, que vai deixar de existir na de 1891. Mas, nessas duas constituições, a gente já consegue ver, por exemplo, uma limitação do poder do Estado, porque a gente tem agora uma Constituição que limita o poder do Estado. A gente consegue também identificar certos direitos, né, a certos indivíduos, porque a Constituição de 1824 ela foi totalmente silente, ela se silenciou em relação à escravidão, mas em relação aos outros indivíduos que eram considerados cidadãos, né, ela de fato, né, protegia a liberdade desses indivíduos. Então é por isso que essas duas constituições elas podem sim ter, né, ser consideradas como terem elementos de Estado liberal. Elas não são perfeitamente voltadas para o Estado liberal, mas a gente consegue verificar elementos do Estado liberal. Ah, certo. Isso, a Constituição de 88, a gente vai falar dela, tem uma questão sobre isso. Ela vai estar ligada ao Estado Democrático de Direito, mas a gente vai falar sobre isso também, que é justamente a próxima. Então aqui ele já pergunta, né, quais seriam as constituições que estariam ligadas ao Estado Democrático de Direito. E aí o que é esse Estado Democrático de Direito? Basicamente, o Estado Democrático de Direito, se a gente puder falar de uma forma muito simplória, ele une essa questão do Estado liberal, que é a liberdade do indivíduo, com o Estado social, que são os direitos básicos, saúde, né, educação, moradia, todos esses direitos coletivos. Então, ele tenta unir tanto a liberdade quanto os direitos sociais do cidadão. E aí, além disso, ele busca proteger essa questão da democracia. Por isso que é um Estado democrático, que preza pelo poder do povo. Então, o poder ele é feito pelo povo, para o povo, certo? Então, aqui, o poder ele tem como finalidade o povo, a população daquele Estado. E aí, ele também é um Estado de direito, porque o Estado está limitado ao direito, ao ordenamento jurídico, principalmente à Constituição, né? Que a Constituição vai trazer o que? A organização e o funcionamento do Estado. Essa parte também é muito importante que vocês entendam. Vai ser cobrada tanto aqui em Direitos Humanos quanto no próximo semestre. Então, a Constituição, ela traz basicamente, né? Também de uma forma muito simplória, a questão da organização e do funcionamento do Estado. É lá na Constituição que vai dizer como é que o Estado funciona. Então, aqui no Brasil, a Constituição de 88 diz como o Estado deve funcionar, quais são as regras, quais são os princípios, quem tem que fazer o quê, quais são os limites de cada poder. O poder legislativo pode fazer o quê, o judiciário pode fazer o quê, o executivo ele pode fazer o quê. Então, esses limites são colocados na Constituição. O funcionamento do Estado está lá. E os direitos e as garantias fundamentais dos cidadãos.
Então, lá a gente vai encontrar esses direitos fundamentais que a gente está vendo aqui já em direitos humanos e as garantias, né, que são os instrumentos que servem para materializar, concretizar esses direitos fundamentais, que a gente vai ver mais no próximo semestre. Então, esse Estado Democrático de Direito, ele está mais presente nas Constituições de 46 e de 88, principalmente porque essas constituições elas vieram após regimes militares, né, após ditaduras. Então, a gente teve a era Vargas, que foi um golpe, né, um autogolpe, bem assim dizer, em 1937, né, foi uma constituição que foi outorgada, que foi imposta, e aí, depois desse retrocesso nos direitos humanos, a gente tem a Constituição de 46, que tenta trazer uma redemocratização, trazer de volta esses direitos, e aí ela não tenta excluir a liberdade do cidadão, porque nessas ditaduras, nesses regimes mais autoritários, né, a liberdade do indivíduo, esses direitos de primeira dimensão, como a gente sabe muito bem, eles são os mais limitados, porque você visa principalmente, né, nesses regimes autoritários, restringir a liberdade das pessoas. Então, nas constituições de 1946 e de 1988, a gente tem um resgate dessas liberdades, mas não só isso, a gente também tem aquela questão de trazer os direitos sociais, de promover direitos básicos para todo e qualquer cidadão. E aí, somando a isso, porque não se limita só a juntar esses direitos, a gente vai ter a questão da democracia, do pluralismo, do direito à informação, da questão do desenvolvimento social, da questão do meio ambiente, do direito do consumidor, isso principalmente na Constituição de 1988, que é a atual, né? Que ela traz esse rol extenso de direitos. A de 1946 ela fica mais conhecida por juntar essa questão do Estado liberal com o Estado social. Então, basicamente é isto. Deu para entender essa parte? Ficou alguma dúvida em relação ao Estado Democrático de Direito? A gente vai ver mais, né, sobre esse assunto mais na frente. Mas até aqui, do que eu falei, tá tranquilo para vocês? Perfeito, obrigado. Então vamos lá. Quais são as constituições brasileiras que foram outorgadas? E aí é só explicar para vocês. Outorgadas é aquela que é imposta, que não é o povo que escolhe, não é o povo que promulga, porque a promulgada é escolhida pelo povo, né? Há uma Assembleia Constituinte que vai dizer como é que vai funcionar aquela Constituição, como é que o Estado vai ser organizado e quais são os direitos fundamentais que serão positivados nessa Constituição. A outorgada não. É um grupo de pessoas ou só um indivíduo que vai lá, coloca como é que o Estado funciona, quais são os direitos e pronto. Todo mundo tem que obedecer àquilo. Então, aqui, ele está perguntando basicamente quais foram essas constituições que foram de fato outorgadas, impostas para a população brasileira. E aí eu trago alguns itens. Qual seria o item que vocês acham que está correto? Lembrem-se daquelas constituições que estão ligadas a regimes mais autoritários. Seria a dica, né, que a gente estava conversando. Perfeito. A 67 é uma, mas tem outra também, que é lá na era Vargas, né, que eu falei, que está ligada ao Estado Social. Porque aqui, no caso, como você falou, tem a de 67, que é da ditadura militar, que a gente muito bem sabe, tem o Ato Institucional 5, que ficou muito conhecido, né, por repreender vários direitos civis e políticos, e tem a Constituição de 37. Essa Constituição de 37 também foi, né, um autogolpe de Vargas, e aí houve uma limitação das liberdades. Ela foi outorgada, ela foi imposta para a população. Certo? Isso. Então, certo, Caio, seria o item D. Ok? Então, aqui não tem muito segredo. A importância mais é que vocês entendam o que é outorgado e o que é ser promulgado. Tanto que na próxima questão eu pergunto quais são as constituições que foram promulgadas, né? Que houve uma Assembleia Constituinte
E o povo decidiu como é que o Estado vai funcionar e quais são os direitos e as garantias fundamentais desse Estado. Basicamente, essa é a diferença entre outorgado e promulgado. E aí também trago alguns itens para vocês. Perfeito. Isso mesmo, item B, corretíssimo. A Constituição de 1946, que veio com essa questão da redemocratização, e a de 88 também veio com essa questão da redemocratização. Então, logicamente, elas foram promulgadas, né? Houve uma assembleia, e a de 88, né, principalmente nessa assembleia, juntou muito a sociedade civil, houve uma participação muito intensa da sociedade civil, principalmente depois daquela questão da direta já. E aí essas duas constituições elas foram promulgadas. E aí só para que vocês saibam, né, isso provavelmente não vai ser cobrado, e eu posso até depois passar um resuminho para vocês. A de 24 ela foi outorgada, a de 91 ela foi promulgada. A de 34 ela foi promulgada e a de 37 ela foi outorgada, imposta. A de 46 e a de 88 promulgadas e a de 37 e a de 67 outorgadas. Então, aqui no Brasil a gente percebe meio que um ciclo, né? A gente passa para um regime mais autoritário e depois a gente volta para essa democracia. Então, a gente pode ver que esse sistema é meio ciclo. E... Tranquilo, ok. Então, vamos para a questão 6, para a gente chegar nas questões que realmente podem ser cobradas com muita ênfase. Quais constituições ou qual Constituição brasileira adotou o Estado confessional e o poder moderador? Vamos aqui. Estado confessional é aquele que adota uma religião específica. É diferente de um Estado laico, que não tem uma religião específica, ou um Estado ateu, né, que não aceita nenhuma religião. Então, aqui no caso, a gente tem essa questão do Estado confessional, que tem uma religião específica. E principalmente a questão do poder moderador, né, que só teve uma Constituição brasileira que foi outorgada, imposta, que trouxe esse poder moderador. Inclusive, foi a primeira Constituição. E aí, qual seria essa Constituição que trouxe esse poder moderador e que tinha uma religião específica, né? Perfeito, Matheus. O item A, 1824, foi a nossa primeira Constituição, que veio na monarquia, né? Então, tinha esse poder moderador, que servia meio que para fiscalizar os outros poderes, né? O judiciário, o legislativo e o executivo. Diziam que era para equilibrar esses poderes, mas, de fato, o que havia na prática era uma fiscalização, né? Quem ficava com esse poder era o próprio imperador, o monarca. E aí ele dizia basicamente como é que os outros poderes deviam agir. E também tinha essa questão de uma religião a ser adotada, que no Brasil, até em 1824. Na outra Constituição já não tem mais nem a questão do poder moderador, nem a questão do Estado confessional. Já na questão 7, tem A correto, questão 7. Qual Constituição brasileira teve ampla participação da sociedade civil e trouxe um vasto rol de direitos e garantias fundamentais? Isso aqui também a gente meio que já conversou, né? Teve uma Constituição que trouxe, né, um extenso rol de direitos e garantias fundamentais, por exemplo, direito do consumidor, que é algo assim bem recente, se a gente for olhar, né, no contexto histórico, é algo bastante recente. Trouxe o direito do consumidor como um direito fundamental e houve uma participação muito intensa da sociedade civil, justamente porque saía de um regime autoritário, de uma ditadura militar. Isso mesmo, Felipe, perfeito. Ele também falou o item B, é a de 88, que é a nossa atual Constituição, que está no paradigma de Estado, isso é importante, o Estado democrático de direito, né, o nosso atual paradigma, né? E aí, essa Constituição, já vou logo adiantando para vocês, ela
prega, né, essas 4 dimensões de direitos que a gente vai abordar logo mais, né, que é a primeira, a segunda, a terceira e a quarta. Direitos individuais, que é a liberdade, os direitos sociais, econômicos e culturais, que está ligado com a segunda dimensão, os direitos de terceira dimensão, que são os direitos de toda a humanidade, que a gente vai falar nessa questão do desenvolvimento, da paz, do meio ambiente. E, por fim, né, que também existe essa quarta dimensão de direitos, que seria um direito à democracia direta, né, da participação ativa do povo, do cidadão, em relação ao Estado. E aí, a partir disso, surge a questão de um direito à informação, para que o cidadão tenha um correto poder de escolha em relação à política daquele Estado, um direito a um pluralismo de ideias, né, das pessoas elas poderem exercer sua opinião, claro, tendo um limite, né, constitucional, porque nenhum direito, como a gente também vai ver, é absoluto, então isso é muito importante. Não existe direito absoluto, certo? Então, os direitos, a partir do momento que eles entram em conflito com outros direitos, eles podem ser limitados. Lá na primeira aula, a gente, por exemplo, viu que a liberdade ela foi limitada no tempo de pandemia, justamente para poder, né, defender com maior precisão o direito à saúde e o direito à vida das pessoas, da coletividade. Então não existe essa história de direito absoluto, nenhum direito absoluto. Isso vocês também vão ver em direito do trabalho, direito do consumidor. Então, ter essa ideia em mente é muito importante. Então aqui, ok, entender. Vamos para 8. Qual a Constituição brasileira representou um retrocesso aos direitos humanos e uma intensa diminuição das liberdades individuais? Né? Então, aqui a gente já pode ligar nessa questão do retrocesso a provavelmente um regime autoritário. E aí, como eu falei para vocês, né, o regime autoritário ele limita principalmente os direitos individuais. Basicamente, a ideia de um regime autoritário é, olha, eu vou entregar para vocês direitos básicos, que são direitos do Estado social, de segunda dimensão, direitos coletivos, né, exemplo, saúde. Eu vou entregar para vocês esses direitos, mas, em contrapartida, eu vou limitar a liberdade individual de vocês. Então, é como se houvesse uma troca, que a gente vai ver que não é possível dividir os direitos humanos. Eu não posso dividir, você vai receber os direitos de primeira dimensão e não vai receber os de segunda dimensão, ou vice-versa. Isso não pode acontecer, porque uma das características dos direitos humanos e dos direitos fundamentais é a indivisibilidade. Você não pode dividir, eles se complementam. Então, isso também é muito importante que vocês já entendam agora. E aí, qual seria essa Constituição que fez esse retrocesso e diminuiu as liberdades individuais? Perfeito, entender. Corretíssimo. Né, que está ligada com a ditadura militar, né, e justamente o ato institucional número 5, e houve esse retrocesso e houve essa diminuição nos direitos de primeira dimensão que estão ligados com essas liberdades individuais. Questão 9. Qual Constituição brasileira teve uma hipercentralização no poder executivo e apresentou um forte caráter social? Aqui vamos lá. Poder executivo, só lembrando para vocês, é aquele basicamente que executa, que coloca a mão na massa, que faz acontecer. O cidadão ele tem direito à saúde, então o Estado vai lá e faz o hospital. Quem faz esse hospital é o poder executivo, é ele que coloca em prática. Temos direito à educação. Então, é o Poder Executivo que vai colocar em prática, vai materializar as escolas, as faculdades, certo? Então, nesse sentido, é o Poder Executivo que faz acontecer. E aí apresenta esse caráter social, é justamente esses direitos coletivos, esses direitos sociais, que estão muito ligados com os direitos básicos. E aí essa Constituição, por exemplo, ela esteve muito ligada com os direitos sociais do trabalhador. Então, era um direito ao trabalho. Né? Essa Constituição ela pesava principalmente o direito ao trabalho. Ela tinha outros caráteres sociais, educação e saúde, mas ela frisou principalmente a questão do direito ao trabalho. Perfeito, isso mesmo.
é a de 37, né? Que foi no tempo de Vargas, e aí ele precisava muito dessa questão do trabalho, e ele centralizou muito o poder, né, na mão dele para poder construir, né, determinadas obras públicas. E a questão 10. Qual Constituição brasileira possibilitou de maneira pioneira o voto secreto e o voto das mulheres? Então aqui a gente, né, precisa ter em mente qual foi a Constituição, né, que tirou aquela questão do voto aberto e que permitiu que as mulheres votassem, né, que as mulheres tivessem acesso a essa primeira dimensão do direito. Lembrando que a primeira dimensão são esses direitos políticos, de você poder votar. Então, permitiu que o gênero feminino tivesse acesso a essa questão dos direitos políticos de primeira dimensão. E qual seria essa Constituição? Essa daqui é um pouquinho mais complexa. Vou responder para vocês. No caso, a Constituição que trouxe, né, pela primeira vez o voto para as mulheres e, né, também trouxe essa questão do voto secreto foi a de 34. Vargas também trouxe esse avanço para o Brasil, foi justamente permitir que as mulheres votassem, né, tivessem acesso a essa primeira dimensão de direito, porque até então só os homens podiam votar, só eles tinham acesso a essa primeira dimensão. E ele também acabou com essa questão de voto aberto, que possibilitava a questão do voto de cabresto, que a gente tanto falou, né, em aulas passadas. Então, aqui na Constituição de 1934, ligadas a Vargas, né, a primeira Constituição que foi promulgada, inclusive, ela trazia essa questão do voto secreto, que continua até hoje, e o voto das mulheres, que a gente também sabe continua até hoje. Então, alguma dúvida aqui na questão 10? Eu posso seguir? Tá tranquilo? Perfeito, obrigado. Questão 11. Qual Constituição brasileira extinguiu o voto censitário e estabeleceu o voto aberto? Então, aqui no caso, quer saber qual foi a que tirou essa questão do voto censitário, que está ligada basicamente ao voto em relação a um valor econômico, a um patamar econômico, para quem tivesse uma determinada quantia patrimonial, uma quantia em dinheiro, só essa pessoa poderia votar, né? E trouxe a questão também do voto aberto, né? De todos saberem ali em quem era que você estava votando, e isso restringia muito os direitos de primeira dimensão, principalmente a liberdade de você escolher o seu candidato da forma como você quer. Porque aí pessoas de alto poder, ou pessoas que tinham a força, elas exigiam que o cidadão votasse no candidato que ele estava dizendo. Então esse voto aberto, ele prejudica demais a questão da liberdade do indivíduo de escolher o candidato que ele, né, deseja. E aí, qual seria a Constituição que, no caso, trouxe essa questão do fim do voto censitário e estabeleceu o voto aberto? Perfeito, muito, muito bem. É isso mesmo. Foi a Constituição de 1891, né, que foi aquela com a promulgação, né, houve a promulgação. A gente teve também a República Brasileira, a gente deixa de ser uma monarquia para ser uma república, e aí, nesse momento, acaba o voto censitário, todo mundo pode votar, porém, é um voto aberto, né? Então, não tem aquele avanço que teve na de 34, que vai tornar o voto secreto, mas já é um avanço, né? Pelo menos. E aqui, nesse momento, as mulheres também não podiam votar até então, certo? Questão 12. Qual Constituição brasileira unificou pela primeira vez os direitos individuais com os direitos sociais? Isso aqui é importante. Além de banir a pena de morte, principalmente essa parte, né, que diz que uniu os direitos individuais com os direitos sociais, que a gente pode até fazer um paralelo entre o paradigma de Estado social com o paradigma de Estado liberal. Então, seria qual foi a primeira Constituição, né? Porque teve mais de uma que fez isso.
que juntou esses dois estados, né, basicamente. E aí traz lá a livre iniciativa e o valor do trabalho. Os dois eles se complementam. Eles na verdade não se excluem. Teve uma Constituição que, no caso, conseguiu fazer isso pela primeira vez. E aí foi uma Constituição que foi promulgada, que veio depois de um regime autoritário, certo? Foi aquela Constituição que a gente falou que, né, prezou tanto pelas liberdades individuais quanto pelos direitos básicos coletivos do cidadão. Então ele faz essa união. E banha também a pena de morte, que é outro avanço. Tem C... Não, o item C é uma Constituição, né, de 37, autoritária, que foi outorgada, que é justamente no alto golpe de Vargas. Aqui está mais ligada com o Estado social, segunda dimensão, os direitos coletivos. A que vai fazer essa união é a Constituição de 1946, que ela une esses direitos individuais com os direitos coletivos pela primeira vez. Porque isso também acontece na Constituição de 88, a nossa atual Constituição. E aí, lembrando para vocês que isso é uma das características, assim dizer, do paradigma de Estado democrático de direito, que é algo que vai ser cobrado de vocês, muito provavelmente nessa prova. Que vocês saibam como é que funciona o Estado democrático de direito. Então, isso é muito importante. Você saber que tem essa união do Estado liberal com o Estado social, o valor do trabalho com a livre iniciativa, os direitos individuais com os direitos coletivos. Essa parte é importante. Então seria a 46. Também não foi a de 34, porque a de 34 ela só prezava mais pelos direitos sociais, né, o Estado social. Tanto a de 34 quanto a de 37 estão ligados com esse período Vargas. Ela vai estar mais ligada com os direitos sociais, né, com esse Estado grande, intervencionista, que traz direitos básicos para as pessoas, principalmente direito ao trabalho, né, nessa época. Então, aqui, repetindo, seria a de 46. A de 91, só para finalizar, ela está ligada mais com os direitos individuais, né, que é o Estado liberal, né, tanto a de 1824 quanto a de 1891, a gente, no caso, vai perceber mais essa questão dos direitos individuais, né, de primeira dimensão. Então, pessoal, até aqui tudo tranquilo? Que agora a gente vai começar de fato o conteúdo para a prova. Não que esse conteúdo não vá servir para vocês, vai. No que eu dei ênfase, principalmente essa questão dos estados, paradigmas de estados, essa questão das dimensões de direito, o professor ele cobra bastante isso em prova. Eu não duvido que ele vá cobrar isso, tanto nas objetivas quanto em alguma questão subjetiva. Então é importante que vocês entendam. Mas a gente vai revisando aqui no decorrer das questões. Então, aqui, né, a gente já traz aqui. São elementos marcantes do Estado liberal, né? Aí eu trago no item A, direitos de resistência negativos ou de primeira geração e dimensão. No item B, direitos sociais, prestacionais ou de segunda dimensão. No item C, eu trago duas constituições, a de Weimar e a mexicana, né? De Weimar seria a Constituição alemã. E no item D, a igualdade material e protagonismo do poder executivo. Aqui tem muita coisa importante que a gente precisa revisar. Primeiro eu queria saber de vocês, qual é o item que vocês marcariam se estivesse na prova? Lembrando que aqui ele está falando do Estado liberal. Então a gente fala de direitos, né, individuais, direitos liberais ligados à liberdade do indivíduo. E aí eu tenho até uma dica para vocês, né, memorizarem isso direitinho. Vamos lá.
não seria o item B. Eu vou pegar todos os itens aqui e revisar com vocês. Estado liberal, certo? O Estado liberal, ele vai marcar a primeira dimensão de direitos. Então, essa parte é muito importante. Deixa eu botar aqui. Estado liberal é a primeira. O Estado social vai marcar a segunda dimensão. E o Estado democrático de direito vai marcar a terceira e também a quarta. Então, vocês fazem sempre essa ligação. O Estado liberal está relacionado com a primeira dimensão, o Estado social vai estar ligado com a segunda dimensão de direitos e o Estado democrático de direito vai estar ligado com a terceira e a quarta. E aí, já adianto para vocês que isso não quer dizer que eles vão se excluindo. Igor, então quer dizer que quando passa do Estado liberal para o Estado social, acaba a primeira dimensão de direitos? Não. Elas vão se complementando, elas vão se somando. Então, quando a gente chega ali no Estado Democrático de Direito, a gente tem primeira, segunda, terceira e quarta. Aqui são os marcos. Então, a gente vê a primeira dimensão surgindo no Estado liberal. A segunda dimensão ela vai surgir com o Estado social. E a terceira dimensão e a quarta elas surgem com o Estado Democrático de Direito. Então, basicamente, seria assim que funciona. Isso daqui é muito importante. É um bizu bem interessante para vocês até. Que vai ser cobrado em direitos humanos, mas também vai ser cobrado em constitucional e vai ser cobrado em Estado de Direitos Fundamentais. Então, isso aqui é importante que a gente entenda. Vamos para os itens. Eu vou começar pelo item B. Direitos sociais, prestacionais, segunda dimensão. Então, aqui, como eu falei já para vocês, né? Segunda dimensão, a gente vai ligar com o Estado social, certo? Estado social, direitos sociais, mas não só. A gente também fala de direitos culturais, direitos econômicos. Igor, por que prestacionais? Vamos tentar entender. Prestacionais porque é uma prestação que o Estado deve fazer à população. Então, o Estado ele tem que prestar saúde, segurança, trabalho, moradia, lazer. Tudo isso o Estado tem que prestar para a população, ele tem que prover para a população. Então, a segunda dimensão de direito vai estar ligado a esses direitos sociais. Em relação às constituições, né, de Weimar e a Constituição mexicana. Isso daqui vai estar ligado a marcos do Estado liberal. São as primeiras constituições que trazem nelas a questão dos direitos sociais. Principalmente a questão da Constituição de Weimar. A gente vê muita presença desses direitos sociais. Lembrando que os direitos sociais são aqueles direitos coletivos, né? De um grupo específico voltado para direitos básicos. Então, essas duas constituições, na verdade, elas vão marcar o paradigma de Estado social. Então, também não se aplica aqui. E essa questão da igualdade material, que eu já vi o professor cobrando muito em prova e cai bastante em concurso, e o protagonismo do Poder Executivo. O protagonismo do Poder Executivo, acho que eu já falei com vocês, né? Há um protagonismo do Poder Executivo também no Estado social, porque se o Estado tem que prover, quem é que faz acontecer, né? As escolas, os hospitais, as construções públicas, seria o Poder Executivo. Então, por isso que ele tem que estar como protagonista, que é ele que vai fazer acontecer esses direitos básicos do cidadão. E o que é essa igualdade material, que é diferente da igualdade formal. Isso aqui é muito importante. O professor até fez uma atividade extra para a turma anterior sobre isso. Vamos lá. Igualdade formal, basicamente, seria aquela igualdade quando está ali na lei. Né? Não é uma igualdade que acontece de fato. Né? Quando a Constituição diz somos todos iguais perante a lei. Ok, mas quando a gente vai para o dia a dia, né, a gente percebe que essa igualdade formal ela não se aplica, porque as pessoas elas são diferentes, existem desigualdades, principalmente aqui no Brasil, onde o nível de desigualdade é muito alto. E aí a gente pode fazer um paralelo, por exemplo, com a questão dos direitos da pessoa com deficiência, os direitos da pessoa idosa. Justamente essa igualdade material é que permite trazer um equilíbrio
equilíbrio para essas pessoas, para esses grupos mais vulneráveis. Então, por exemplo, uma pessoa com deficiência, ela deve ter direito àquela acessibilidade. Não é a pessoa com deficiência que tem que se adaptar à sociedade. Na verdade, é a sociedade, o Estado, que tem que se adaptar para aquela deficiência daquela pessoa. Então, é o Estado que tem que fazer, ou a sociedade em si, né, que tem que fazer uma rampa, que tem que colocar um elevador. É ele que tem que facilitar a vida dessas pessoas. E aí, nessa facilidade, a gente percebe um tratamento desigual. Porque quem não tem essa deficiência física não precisa necessariamente de uma rampa, não precisa necessariamente de um elevador. Mas a gente percebe que por causa dessa igualdade material, que vê que as pessoas elas são diferentes, existe uma desigualdade, e por isso elas precisam ser tratadas diferentes. É aquela máxima, né? Tratar os iguais igualmente e os desiguais desigualmente na medida de suas desigualdades. Então, se a gente está falando de pessoas com deficiência, uma pessoa com deficiência visual, ela precisa de uma certa adaptação para que ela consiga se inserir na sociedade. Então, isso tudo, né, essas adaptações, esse poder tratar as pessoas diferentes, vem nessa igualdade material, que é a igualdade real, a igualdade concreta, né, a nossa igualdade que deveria ser aplicada no dia a dia. Gente, em relação a essa questão da diferença entre igualdade formal e material, tranquilo, porque isso pode cair em prova. Vocês conseguiram entender? Senão eu tento explicar de uma outra forma. Perfeito. Então, tá, explico simples. Vamos lá. Eu tenho uma igualdade formal versus a igualdade material. Ok? Vamos tentar entender pela palavra, né, em si. Igualdade formal vem da forma, como é que ela se exterioriza? Está lá na forma da lei, na forma da Constituição. É quando só diz todos somos iguais. E aí trata todo mundo igual, não tem nenhum benefício. É como se todas as pessoas elas partissem de um mesmo lugar. Não houvesse diferenças, não houvesse desigualdade entre as pessoas. Somos todos iguais. Perfeito, essa seria a igualdade formal. Mas quando a gente vai, né, para uma realidade material, para o conteúdo, para aquilo que é vivido no nosso dia a dia, a gente percebe que não somos todos iguais, como diz ali na lei, né, como está escrito ali no papel. As pessoas, na realidade, elas são diferentes. E aí eu trouxe os exemplos, que é justamente do projeto de extensão, que pode até, inclusive, cair na prova de vocês, que é a questão da pessoa com deficiência, da pessoa idosa. Eu não posso tratar uma pessoa com deficiência da mesma forma que eu trato uma pessoa que não tem deficiência. Por quê? Porque a pessoa com deficiência, ela precisa, né, provavelmente, de algo que vá trazer acessibilidade para ela, né, para que ela possa exercer todos os seus direitos da mesma forma que uma pessoa que não tem deficiência. Então, por exemplo, um exemplo bem concreto, uma pessoa com deficiência visual, né, que está no colégio público, o Estado precisa prover para aquela pessoa específica um livro em braille. Ele não pode simplesmente tratar todo mundo igual, como vem aqui dizendo na igualdade formal. Eu não posso simplesmente dizer, somos todos iguais, então está aqui o livro. O livro é o mesmo para todo mundo, porque aqui ninguém precisa de privilégio. E aí, quando a gente vai para a igualdade material, que é a igualdade concreta do nosso dia a dia, a gente percebe ali naquela escola, naquele colégio, uma criança que tem uma deficiência visual que não vai conseguir ler o livro de uma mesma criança que não tem essa deficiência visual. Pela igualdade formal, estaria ótimo, somos todos iguais, está ali o livro, todos têm o livro, mas a criança com uma deficiência visual não vai conseguir ler. E aí a gente precisa de uma igualdade material.
E essa igualdade material vai fazer com que haja essa adaptação. Então, essa criança específica ela vai ser tratada diferente. Por quê? Porque ela tem essa desigualdade, essa diferença em relação às outras. Então, eu vou adaptar o livro dessa criança específica e vou colocar em braille. Então, basicamente, a diferença é essa. A igualdade formal é essa igualdade que está na lei e pronto, né? Está ali no papel, e aí é como se as pessoas elas não fossem diferentes, e elas não pudessem ser tratadas de maneira diferente. Já a igualdade material preza justamente o contrário. É justamente você tratar igualmente quem for igual. E aí, se eu tenho uma sala com 59 alunos que não têm essa deficiência visual, ok, eles podem ser tratados iguais em relação a essa questão da acessibilidade visual. Mas se eu tenho um aluno que tem essa deficiência visual, esse aluno ele tem que ter acesso a um livro com braille. A mesma coisa em relação a pessoa com deficiência física. Essa pessoa ela precisa de uma rampa. Essa pessoa ela vai precisar não utilizar essas cadeiras que a gente tem, por exemplo, aqui na Unifor, a maioria. Ela geralmente usa uma mesinha. Geralmente tem a mesinha do professor e tem a mesinha para a pessoa que tem essa deficiência física. Então, é justamente essa igualdade material que faz com que o Estado traga essas adaptações, certo? Perfeito. Então, gente, eu foquei muito nisso porque eu imagino que essa seja a única possibilidade agora do professor cobrar esse tema de vocês. Então, não duvido nada ele trazer algo em relação a essa igualdade, né? Material e relacionar com a pessoa com deficiência ou a pessoa idosa, porque a pessoa idosa também, né? Devido ao envelhecimento, ela precisa muitas vezes ser tratada de uma forma diferente. Então, basicamente é isso. Pelo que eu entendi, todo mundo aqui está na mesma página, então eu vou continuar, para a gente poder terminar a tempo. A questão 14. São elementos marcantes. 3, ok? Isso. São elementos marcantes agora do Estado Democrático de Direito, né? Lembrando que o Estado Democrático de Direito é aquele que une o Estado liberal com o Estado social, mas não só isso, né? Preza também por outras coisas. E aqui quais são os itens que eu trago? Direitos, o item A, né? Direitos de resistência, negativos ou de primeira geração. Perdão, gente, eu acabei não explicando para vocês o que seriam esses direitos, que estão ligados com o Estado liberal. Os direitos de resistência, negativos ou de primeira geração também são de fácil compreensão. Basicamente, a gente vai tentar memorizar e aprender como esses direitos eles são ligados à liberdade individual, da pessoa poder resistir, vamos dizer assim, ao poder do Estado. E por que são direitos negativos? Vamos lembrar da possibilidade do cidadão dizer não ao Estado. É como se eu pudesse chegar para o Estado e dizer, olha, na minha liberdade de locomoção, no meu ir e vir, o Estado ele não vai poder se intrometer. Então, esse Estado liberal que está ligado com essa liberdade individual traz justamente esses direitos de resistência, de você poder resistir ao Estado, esses direitos negativos de você poder dizer não ao Estado, que são justamente os direitos de primeira geração ou dimensão que estão ligados ao Estado liberal. Perfeito. Então, quando a gente fala do Estado democrático de direito, qual seria o item correto? Seriam direitos de resistência, negativos ou de primeira geração. Seria o item B, direitos sociais, prestacionais ou de segunda dimensão. Item C, Constituição dos Estados Unidos e a Constituição Francesa. Ou item D, normas principiológicas baseadas principalmente em princípios e um vasto rol de direitos e garantias fundamentais. Perfeito, perfeito, pessoal. Ótimo. Item B. Item B ou D? Não, não tá perfeito. Vamos lá.
Eu achava que, enfim, é o item D, na verdade, o correto. E eu que estou ficando maluquinho. O item D seria o correto. Por que não o item B, o de bola? Vamos lá. Aqui ele está falando de direitos sociais, prestacionais e de segunda dimensão. A gente vai ligar esses direitos sociais, prestacionais de segunda dimensão com o Estado social. Tem o Estado liberal, tem o Estado social e o Estado democrático de direito, né? E antes de todos eles tinha o Estado absolutista, né? Que o poder estava concentrado na mão do rei. Mas vamos focar agora nesses três paradigmas de Estado. O Estado liberal, que é a liberdade, a questão dos direitos de resistências negativos de primeira dimensão. O Estado social é aquele Estado ligado aos direitos sociais, como está aqui, direitos prestacionais ou de segunda dimensão, que é justamente o Estado intervir e ele prestar certos serviços para a sociedade. E por que não o Estado Democrático de Direito? Porque o Estado Democrático de Direito, basicamente, ele vai unir esses dois. Ele tanto vai trazer direitos de resistência como direitos prestacionais. Então, ele preza pela liberdade do cidadão, ao mesmo tempo que ele vai trazer garantias, né, de direitos básicos para aquele cidadão. Então, além dele poder ser livre para ir e vir, ele vai ter direito à educação, à saúde. Então, é justamente esse Estado Democrático de Direito que junta, né, esses dois direitos. Então, a gente já elimina aqui o item A, que está com o Estado liberal. A gente elimina o item B, que está com o Estado social. A questão do item C, que traz as constituições dos Estados Unidos e a Constituição Francesa, a gente vai lembrar aqui, né, que essas duas constituições, elas marcam o Estado liberal, que é aquela limitação do poder do rei, aquela limitação do poder do Estado. Então, essas duas constituições, elas estão ligadas com os direitos de primeira dimensão, com esses direitos negativos de você poder dizer não para o Estado. E aí, sobraria o item D, que são essas normas principiológicas e um vasto rol de direitos e garantias fundamentais. Igor, como assim? A gente vai ver no Estado Democrático de Direito que os princípios eles vão ter a mesma força de uma regra. Então, uma lei que estabelece pode fazer isso ou não pode fazer aquilo, ok, tem um valor. Mas aquele princípio, por exemplo, o princípio da boa-fé, que vocês não precisam entender agora o que é o princípio da boa-fé, vocês vão ver isso em outras disciplinas. Esse princípio tem a mesma força, ou até mais força, que uma lei que diz que você pode ou não fazer algo. Então, aqui no Estado Democrático de Direito, a gente tem, né, essa questão das normas principiológicas, né, dessa força dos princípios, que tem, de certa forma, ligação com os direitos e as garantias fundamentais do cidadão. E aí a gente fala de um vasto rol de direitos, por quê? A gente precisa lembrar também que o Estado Democrático de Direito ele vai surgir após o fim da Segunda Guerra Mundial. Isso é muito importante. Então, acabou a Segunda Guerra Mundial, a gente vai ter aquela internacionalização ou aquela universalização dos direitos humanos, né? Então, a gente vai trazer aquela questão da dignidade da pessoa humana. A pessoa é um fim em si mesma, ela não pode ser utilizada como um objeto, como aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial. A pessoa é um fim em si mesma, ela não pode ser objetificada. E aí o Estado Democrático de Direito vai trazer um vasto rol de direitos e garantias justamente para evitar que catástrofes, que atrocidades, como aquelas que aconteceram na Segunda Guerra Mundial, se repitam. Então vai trazer lá direito à liberdade, direito à saúde, direito à moradia, direito também ao meio ambiente saudável, direito à paz, que está muito ligado a essa questão de envolver, né, evitar conflitos, né, entre países ou entre pessoas, mas também traz a questão do direito do consumidor, direito do trabalho, vai trazer também a questão da democracia. Então, são vários direitos que estão sendo trazidos por esse Estado democrático de direito. E aí, além dos direitos, precisa trazer essas garantias, né, que elas, no caso, servem para instrumentalizar esse direito. Vocês, acredito, já estão vendo o penal, então vocês basicamente já devem saber do habeas corpus, né, que está muito ligado com essa liberdade
né, da pessoa poder ir e vir. É uma pessoa que é presa de forma ilegal e aí, né, você pode entrar com habeas corpus. O que seria o habeas corpus? Seria uma garantia, né, uma garantia fundamental para preservar o quê? O direito fundamental à liberdade de locomoção daquele indivíduo. Então, aqui a gente vê não só o direito, mas também uma garantia. Isso tudo é trazido nesse Estado Democrático de Direito, certo? Deu para entender essa parte do Estado Democrático de Direito? Deu para entender por que seria o item D? Ficou alguma dúvida? Tá tranquilo? Então, vou continuar. Perfeito. Obrigado. Vamos para o item, a questão 15. São elementos marcantes agora do Estado social, né, que traz aqueles direitos sociais, direitos coletivos. O item A diz direitos de resistência negativos ou de primeira geração. O item B diz direitos prestacionais ou de segunda dimensão. O item C traz as constituições dos Estados Unidos e a Constituição Francesa. E o item D, como a gente falou agora, as normas principiológicas e o vasto rol de direitos e garantias fundamentais. Qual seria o que estaria ligado com esse, né, direito, com esse Estado social? Quais são os direitos que a gente pode verificar no Estado social? Perfeito. Agora o item B, isso mesmo. Então, o Estado Social, ele preza por esses direitos prestacionais que precisam ser prestados, é só a gente lembrar, precisam ser prestados para a sociedade, e de segunda dimensão. Sempre lembrar que a segunda dimensão de direitos está ligada com o Estado Social. Liga o S com S. Segunda dimensão, Estado Social. Primeira dimensão, Estado Liberal. Terceira e quarta dimensão, Estado Democrático de Direito. Perfeito. Até coloquei o bizuzinho aí para vocês no chat. Isso é muito importante. E os outros itens eu já meio que expliquei, então eu vou seguir. A 16. Qual paradigma de Estado, e aí lembrando, né, paradigma de Estado, Estado social, liberal e o democrático de direito, faz oposição ao regime absolutista? Isso daqui também a gente conversou um pouco, isso aqui é importante. Então, qual foi desses paradigmas que se opôs principalmente a essa questão do regime absolutista, que era aquele que dizia que o rei era o Estado, né? O poder estava concentrado somente na mão do rei, ele podia tudo, né? Para os amigos do rei, tudo, e para os inimigos a lei. Então era nesse período que a gente vê o regime absolutista. Qual foi o Estado, o paradigma de Estado que se opôs primeiramente a esse regime? Conseguiu derrubar após as revoluções que a gente lembra que são aquelas revoluções burguesas ou revoluções liberais, né? Essas revoluções elas serviram para limitar o poder desse regime absolutista e trazer um Estado que, no caso, respeitasse o que estava na Constituição. Perfeito. Também aqui, no caso, seria o item B, né? O paradigma de Estado que vai fazer oposição a esse regime absolutista é justamente o Estado liberal, porque ele traz nessa questão das liberdades do indivíduo, que se contrapõe, né, àquela questão do poder absoluto do rei, e também lembrar que o Estado liberal ele é muito marcado pelas constituições dos Estados Unidos e a Constituição Francesa, né? E a gente também não pode esquecer das revoluções burguesas ou revoluções liberais, que teve a Revolução Gloriosa lá na Inglaterra, teve a questão, né, da Revolução Francesa, que trouxe a Declaração dos Direitos dos Homens e do Cidadão, também muito importante, e a independência dos Estados Unidos. Todos esses movimentos eles estavam, né, indo ao encontro da questão da liberdade, né, e eles se voltavam contra essa questão do absolutismo, certo? Então, indo aqui para a questão 17. Qual paradigma de Estado surgiu? A gente até comentou isso. Após a Segunda Guerra Mundial, né? Qual foi esse paradigma de Estado que se tornou muito presente após a Segunda Guerra Mundial, justamente porque a gente precisava de uma maneira muito intensa que os direitos humanos eles se internacionalizassem, que as pessoas entendessem que a dignidade humana é de toda e qualquer pessoa, independentemente de qualquer condição
específica daquela pessoa, ela tem que ter uma dignidade respeitada. E aí esses direitos eles se universalizam, né? Eles se tornam de fato algo global, a partir desse paradigma de Estado que surge principalmente após o fim da Segunda Guerra Mundial. Vamos lá. Basicamente, aqui seria uma pegadinha. Por que não é o item C? Porque não existe o paradigma de Estado liberal e social. O Estado que, no caso, junta esses dois é o Estado democrático de direito, que vai juntar esse paradigma de liberal com social. Então, o certo seria, de fato, o item D, que ele vai surgir após a Segunda Guerra Mundial, e aí ele traz essa questão de juntar esses dois direitos, os direitos sociais com os direitos individuais. E justamente por causa das atrocidades cometidas, né, durante a Segunda Guerra Mundial, a população em si, a humanidade entende que esses direitos humanos, eles não podem ficar restritos só dentro de cada estado, né, para não acontecer o que aconteceu na Alemanha. Então, a partir disso, a humanidade, né, vai ter a criação da ONU, da Organização das Nações Unidas, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, tudo isso vai fazer com que esses direitos eles sejam, de fato, universalizados, né, internacionalizados, globalizados. E aí, após a Segunda Guerra Mundial, o Estado que surge é o Estado Democrático de Direito, que vai trazer esse vasto rol de direitos e garantias fundamentais, certo? Então, não seria o item C, porque esse paradigma de Estado ele não existe. Existe o Estado liberal, existe o Estado social separados. E, por fim, vai existir o Estado democrático de direito, que seria uma união deles dois. Mas, perfeito. O Estado liberal social não existe. A questão 18. Qual paradigma de Estado pode ser associado aos direitos de segunda dimensão ou geração? Então, isso aqui está lá naquele bizu, né? Os direitos de primeira dimensão, eles são ligados ao Estado liberal. Os direitos de segunda dimensão, eles são ligados ao Estado, e os direitos de terceira e quarta dimensão, né, vão ser ligados ao Estado democrático de direito que surge após a Segunda Guerra Mundial, né? Então, qual seria o paradigma de Estado que vai estar ligado com essa segunda dimensão de direitos? Perfeito, Caio, perfeito. Isso mesmo. É o item A. Então, a segunda dimensão, a gente sempre vai ligar ao Estado social, que é aquele Estado prestador de direitos básicos, né? Que é aquele Estado que vai ser intervencionista, que vai trazer direitos para a população. E aí, qual paradigma de Estado consagrou os direitos negativos? Lembrando, direitos negativos, dizer não para o Estado. De primeira dimensão ou geração. Qual foi o paradigma de Estado que a gente viu pela primeira vez o indivíduo poder dizer não, Estado, não é assim, o poder não está só em você. A gente também precisa ser respeitado, a gente tem direitos e garantias fundamentais. Qual seria esse primeiro Estado que inclusive se opôs àquele Estado absolutista, onde o poder era todo concentrado na mão do rei? Perfeito, isso mesmo, item bem. Então, o Estado liberal que vai estar ligado com essa primeira dimensão e com esses direitos negativos de dizer não, e também outro que o professor gosta muito de colocar em prova, que é essa questão dos direitos de resistência, né? Do indivíduo poder resistir ao poder do Estado. Qual paradigma de Estado internacionalizou a proteção dos direitos humanos? Né? Aqui a gente vê aquela questão, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, as atrocidades, e aí houve aquela necessidade de você internacionalizar, tornar de fato universal os direitos humanos. As pessoas entendessem, né, que a dignidade da pessoa humana, aquele valor maior em relação aos direitos humanos, aquele valor dos valores, ele precisa ser dado a todo e qualquer ser humano. Basta você ser humano para você ter direito a uma dignidade. Então, qual seria esse Estado que, no caso, fez essa internacionalização da proteção dos direitos humanos? Muito bem, isso mesmo.
Item D, o Estado Democrático de Direito é que vai trazer essa internacionalização, e aí só lembrando, muito importante, terceira e quarta dimensão, elas vão surgir a partir desse paradigma de Estado, né, que é o Estado Democrático de Direito. Quais direitos fundamentais podem ser associados ao Estado liberal? Né? O Estado liberal de primeira dimensão que está ligado à liberdade do indivíduo. Vamos lá para os itens. Item A, direito à educação e direito ao lazer. Item B, direito à preguiça e à ostentação. Item C, direito à propriedade e à liberdade de expressão. Ou item D, direito ao desenvolvimento e à paz. Qual desses direitos ele vai estar associado ao paradigma de Estado liberal, que é aquele paradigma que se liga à liberdade do indivíduo, direitos de resistência, de direitos negativos, de você poder dizer não, né? Que estão ligados principalmente aos direitos civis e os direitos políticos. Perfeito, Felipe, isso mesmo, item C. Então, o Estado liberal ele vai prezar muito pelo direito à propriedade. A pessoa tem que ter direito àquela propriedade dela, aos bens dela, e não pode o Estado vir intervir, tomar aquilo dela. E a liberdade de expressão, a pessoa poder se expressar, dizer o que ela pensa, certo? Então, o Estado liberal vai estar muito ligado a esses direitos. Né? O item B, a gente desconsidera. O item A, direito à educação e direito ao lazer. A gente já pode ver aqui direitos sociais, né? Ligados a uma coletividade. Então, seria o Estado social. Já o item D, direito ao desenvolvimento e à paz. A gente não ligaria a uma coletividade específica, a gente aqui vai ligar toda a humanidade. E aí a gente já sabe, né, que a universalização dos direitos humanos, né, voltado para toda a humanidade, ela vai acontecer em qual paradigma de Estado? Justamente o democrático de direito. Então, esses aqui, que são os direitos de terceira dimensão, que é o desenvolvimento e a paz, vai estar ligado ao Estado democrático de direito. Feito? Então, questão 22. Quais direitos fundamentais podem ser associados ao Estado social, de segunda dimensão? Direito ao meio ambiente saudável e à democracia. Item B, direito à informação e ao pluralismo. Item C, direito à liberdade de locomoção, de você ir e vir, permanecer naquele lugar. E liberdade de pensamento. Ou item D, direito ao trabalho e à segurança. Né? Quais são esses direitos que vão estar ligados ao Estado social? Item A, direito ao meio ambiente saudável e à democracia. De fato, é fácil a gente confundir, porque não é o item A. O item correto seria o item D, que é o direito ao trabalho e à segurança. Por quê? A gente vai entender que o Estado social ele vai ver o indivíduo dentro de uma coletividade, dentro de um grupo específico. Então, o direito do trabalho é o direito do trabalhador. O direito à segurança provavelmente é o direito de segurança daquele município, das pessoas daquele município, daquele estado, daquele país, é específico. A gente não pode dizer que é um direito que a gente consiga levar para o mundo todo, não identificar quem é o titular daquele direito, certo? Os direitos coletivos a gente consegue identificar, a gente consegue especificar. Outra dica que eu posso dar para vocês é que o direito coletivo, os direitos sociais, eles também estão ligados a direitos básicos, né? Que sem eles a pessoa não consegue viver com dignidade. Então, se eu não tiver direito a um trabalho, eu provavelmente não vou conseguir viver com dignidade, porque eu não vou ter o meu salário, eu não vou poder ter acesso a outros direitos, como propriedade, não vou poder comprar coisas, bens materiais para mim. Então, esses direitos coletivos, eles estão ligados mais a essa questão de direitos básicos. Já a questão do direito ao meio ambiente saudável e à democracia, a gente não consegue especificar quem é o indivíduo titular daquele direito. Não é o trabalhador, certo? Ali são todas as pessoas. Então, o direito ao meio ambiente saudável é de todo mundo. É meu, é do Caio, é do Felipe, é de todas as pessoas.
E a democracia do mesmo jeito, né? Vai ser para todas as pessoas. E aí, se a gente for falar da democracia direta, que é o cidadão participar da política, a gente já vai estar falando da quarta dimensão, está ligado àquele direito de informação e também o direito ao pluralismo de ideias. Então, basicamente, o item A estaria ligado a qual? Ao Estado Democrático de Direito, terceira e quarta dimensão. Já o item D está ligado à segunda dimensão, que é esse Estado social. Deu para entender, Caio? Porque não seria o item A, sim o item D? Ficou tranquilo? Perfeito, obrigado. Então, vamos aqui para a questão 23. Quais direitos fundamentais podem ser associados ao Estado Democrático de Direito? A gente tem aqui no item A, direito ao meio ambiente saudável e ao pluralismo, né, a gente acabou de falar. Direito à vida e à liberdade religiosa no item B. Direito à educação e à previdência social no item C. Direito ao trabalho e à segurança no item D. Aqui ele quer aquele direito que está ligado ao Estado Democrático de Direito, que justamente traz aquela internacionalização e preza toda a humanidade. Então, o que marca esse paradigma de Estado são direitos que são ligados a toda e qualquer humanidade e também, inclusive, os direitos à democracia, aquela democracia direta. Perfeito, então você entendeu mesmo, é o item A. É justamente esse direito ao meio ambiente saudável e pluralismo que vão estar ligados a essa terceira e quarta dimensão, que fazem parte do Estado Democrático de Direito. Vamos aqui só revisando. Direito à vida e à liberdade religiosa são direitos do indivíduo, né? Se são direitos do indivíduo, então a gente vai ligar ao Estado liberal. Direito à educação e à previdência social são direitos específicos de uma coletividade, de um grupo de pessoas. Não é só um direito de um indivíduo, mas é de um grupo de pessoas. Então aqui a gente vai ligar ao Estado social, segunda dimensão. E o direito do trabalho e a segurança a gente também já falou, segunda dimensão, porque são direitos coletivos. Essa parte aqui também é importante. O professor ele cobra bastante em prova que vocês conheçam as características dos direitos humanos. E aí a gente vai ver cada uma delas. São características dos direitos humanos. Item A, prescritibilidade e historicidade. Item B, alienabilidade e generalidade. Item C, universalidade e renunciabilidade. Ou item D, indivisibilidade ou inviolabilidade. Qual item que vocês acham que, no caso, representa de fato características que são dos direitos humanos e também dos direitos fundamentais, né? Inclusive também isso se aplica aos direitos fundamentais. Lembrando para vocês, né, fazendo uma breve revisão, que os direitos humanos eles estão no âmbito global de toda a humanidade. Eles estão positivados em tratados internacionais de direitos humanos. Quando a gente fala de direitos fundamentais, ele está no âmbito interno de cada país, de cada estado. Então, o direito fundamental ele vai estar positivado aonde? Na Constituição dos países ou dos estados. Certo? Essa também é uma diferença bastante importante. O professor também cobra. Item C, universalidade e renunciabilidade. Vamos ver aqui. Item D, indivisibilidade e inviolabilidade. Vamos ver aqui. Item A, prescritibilidade e historicidade. Prescritibilidade, que prescreve, né, que você perde o direito. Então vamos logo eliminar esse daqui. Direitos humanos e direitos fundamentais, eles não prescrevem. Não é porque você nunca usou aquele direito que ele vai prescrever. Não é assim que funciona. Por exemplo, durante a pandemia, se um determinado indivíduo nunca precisou utilizar, né, o direito à saúde provido pelo Estado, o SUS, ótimo, ele continua tendo aquele direito. Se ele precisou se vacinar lá no SUS, naquele momento, mesmo com 60 anos e ele nunca ter utilizado o SUS, ele não perdeu o direito dele à saúde, ele continuou com esse direito. Então, não prescreve. Eles são imprescritíveis, na verdade, certo? E a historicidade também é uma característica, essa aqui sim é uma característica dos direitos humanos. A historicidade fala justamente dessa evolução histórica, né? Os direitos humanos e os direitos fundamentais, a gente percebe que eles vão evoluindo, é por isso que a gente tem
primeira, segunda, terceira e quarta dimensão, porque esses direitos, na verdade, eles vão sendo construídos. Outra questão que a gente também vai ver e que é cobrada é a questão da vedação ao retrocesso. Uma vez adquirido aquele direito, ele não pode retroceder. Então, se eu fui da primeira para a segunda dimensão e eu adquiri aqueles direitos sociais, como por exemplo a educação, eu não posso retroceder. Não posso chegar, ou não deveria chegar, e dizer, olha, o gênero feminino, as mulheres, elas conseguiram direito à educação, elas conseguiram direito a voto. Eu não posso mais retroceder, eu não posso tirar aquele direito delas. Então, essa historicidade, que é essa evolução histórica, ela também está muito ligada com essa questão da vedação ao retrocesso. Se não pode retroceder, é vedado. O item B, alienabilidade. A alienabilidade, vocês vão ver mais em direito civil. Eu já adianto para vocês que a gente liga muito essa questão da alienação à venda. Você poder vender. Então a gente já entende aqui que você não pode vender os seus direitos. Eu não posso chegar e vender minha liberdade. Tá aqui, Caio, vou vender minha liberdade para você. Não posso. Mesmo que eu seja titular, né, eu seja o detentor dessa liberdade, eu não posso transacionar, eu não posso vender para as outras pessoas. Ele é inalienável, perdão. Ele não pode ser vendido. E a questão da generalidade, de fato, ele é um direito genérico, serve para todas as pessoas. Todas as pessoas são destinatárias dos direitos humanos ou dos direitos fundamentais, certo? E aí, quando a gente passa para o item C, universalidade. De fato, os direitos humanos eles são universais, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, com o Estado Democrático de Direito, mas eles não são renunciáveis. Assim como a pessoa não pode vender, ela não pode renunciar. Ah, eu vou renunciar agora meu direito à liberdade. Não posso. Tem aqui também uma questão, que eu posso trazer rapidamente para vocês, que é a questão do arremesso do anão, ou da pessoa com nanismo. Né? Havia na França um bar que, como entretenimento, havia o arremesso de anão. E aí, naquele bar, aconteceu o quê? O Estado francês foi lá e interviu, disse, não, vocês não podem utilizar, né, a pessoa anã, né, a pessoa com nanismo, para entretenimento. Isso fere a dignidade dessa pessoa. E aí o anão queria renunciar àquele direito, à dignidade, e continuar trabalhando, sendo arremessado. E aí o Estado disse que não. Por quê? Justamente porque os direitos humanos eles não podem ser renunciados. E aí há uma renunciabilidade dos direitos humanos, na verdade, certo? Então essa daqui não é característica dos direitos humanos. Indivisibilidade, como a gente viu, não pode ser dividida. Não posso dizer, olha, você vai ter direito à primeira dimensão, à liberdade, mas você não vai ter direito à educação, que é um direito de segunda dimensão. Vamos dividir aqui os direitos que você tem e os direitos que você não tem. Não posso fazer isso. Eles são indivisíveis. E também são invioláveis. Não posso ficar violando os direitos. Ah, Igor, mas a gente sabe que isso acontece no dia a dia. É, acontece, mas não deveria. Eles, na verdade, são invioláveis. Você pode limitar um direito para poder proteger outro direito, que foi a questão da pandemia que a gente trouxe. Mas isso não quer dizer que eles são violáveis, eles são invioláveis, certo? O Estado ou outra pessoa não pode violar os direitos humanos. Então, o item correto seria o item D. Perfeito? Ok. Questão 25. Não são características dos direitos humanos. Aqui também já vai dar para a gente responder. Não são características. A prescritibilidade e a complementariedade. Tem D, alienabilidade e generalidade. Item D, divisibilidade e renunciabilidade. Ou item D, indivisibilidade ou inviolabilidade. Aqui ele quer, né, a alternativa que diga que não são características dos direitos humanos. Aquilo que, no caso, não faz parte dos direitos humanos. Perfeito, Felipe. Item C. Justamente isso. Não pode ser dividido, como a gente falou, e não pode ser renunciado. Uma novidade que tem aqui é a questão da complementariedade, né? Como eu falei para vocês, tem as dimensões dos direitos, uma não exclui a outra, elas se complementam. Então, os direitos humanos eles vão se complementando. A primeira dimensão é completada pela segunda, que é completada pela terceira, que é completada pela quarta,
Então, esses direitos eles vão se completando, vão se tornando indivisíveis e invioláveis, certo? Então, aqui no caso, seria o item C. Questão 26. A é um Estado intervencionista grande que provém direitos para aquela pessoa, enquanto B é um Estado abstencionista mínimo que não intervém, porque a pessoa pode dizer não, pode resistir àquele Estado. Então, aqui qual seria o item correto? A seria o Estado liberal e o B seria o Estado social. O item B, o A seria o Estado absolutista e o B seria o Estado social. O item C, A seria o Estado liberal e o B seria o Estado democrático de direito. Ou item D, A seria o Estado social e o B seria o Estado liberal. Então, o que é que se encaixa aqui nessa questão? Quem é o Estado intervencionista grande com aquele protagonismo do poder executivo, né, que é aquele que faz acontecer, e quem é o Estado abstencionista mínimo, que não intervém, com o protagonismo de quem? Do legislativo, que faz a lei e o Estado tem que obedecer aquela lei, inclusive. Qual item que vocês acham que estaria correto? Item B. Vamos lá, item C. Item B. Estado absolutista, Estado social. Não, o Estado absolutista, por mais que, no caso, de fato, ele intervenha, né, ele não é considerado um Estado grande no sentido de prover direitos para a sociedade. É nesse sentido. O Estado absolutista, na verdade, ele só provém direitos para o rei e para quem são amigos do rei. Então, não se encaixa. E o Estado social não é um Estado mínimo nem abstencionista. Na verdade, o Estado social é justamente aquele que intervém e é um Estado grande. O item C é Estado liberal e Estado democrático de direito. O Estado liberal se encaixa no item A, ele não intervém, perdão, ele não se encaixa no item A, na verdade ele se encaixa no item B, ele é um Estado abstencionista mínimo, ele não intervém, ele preserva as liberdades do indivíduo, e o Estado democrático de direito, na verdade ele junta o Estado liberal com o Estado social. Qual é o que vai se encaixar aqui? É um Estado intervencionista, um Estado social. E é um Estado abstencionista, que não intervém, um Estado liberal. Então, o item correto seria o item D, certo? O Estado social, ele sempre vai intervir para prover direitos para aquela sociedade, por isso que ele vai ser um Estado grande, que vai fazer escolas, vai fazer universidades, vai fazer hospitais. Então, ele precisa ser um Estado grande que intervém. E o Estado liberal é aquele que não intervém, que respeita as liberdades do indivíduo. Então, ele se abstém. Ele é um Estado mínimo, pequeno, que fica ali sem intervir nos direitos individuais das pessoas. Certo? Deu para entender por que é o item D? Ficou alguma dúvida aqui? Tá tranquilo? Perfeito, obrigado. Eu vou entender, os outros também entenderam. Questão 27. Já tá passando da hora, mas eu faço o seguinte: quem tiver que sair no horário, pode sair sem nenhum problema. Eu deixo o nome e a matrícula aqui. Mas quem quiser continuar, porque ainda faltam umas 13 questões, eu vou continuar aqui fazendo com vocês, sem nenhum problema. Mas quem tiver que sair por algum motivo, é só deixar o nome e a matrícula, tá? Mas eu vou continuar até o final. Então vamos lá. E aí, se tiverem dúvidas, também podem perguntar. Questão 27. O A, né, silenciou em relação à abolição da escravidão e o B consagrou de maneira pioneira os direitos sociais. Essa questão aqui não é uma questão que vai ser cobrada em prova, provavelmente. Então, eu já vou respondendo aqui para vocês. O A silenciou em relação à abolição da escravidão. A Constituição brasileira que silenciou, né, em relação à abolição da escravidão foi a de 1824, nossa primeira Constituição, que inclusive foi outorgada, certo? Que tem aquela questão do poder moderador. E aí, a gente tem o B, consagrou de maneira pioneira os direitos sociais, que trouxe aqueles direitos básicos. Então, a gente já exclui o item A, porque não pode sair de 88, porque não foi pioneira.
E a gente pode dizer que a de 34, que é aquela Constituição lá de Vargas, que trouxe esses direitos sociais do Estado grande, que intervém, que traz direitos básicos para o cidadão. Então, o item correto aqui seria o item C. Gente, outra coisa que eu esqueci de falar para vocês é que no final tem o gabarito. Então, depois vocês também podem conferir quando forem revisar a revisão. Questão 28. A. Estabelecido ou estabelecida pela Constituição de 1824, representou um retrocesso para a democracia. Vou responder também essa daqui porque não é uma questão que provavelmente vai ser cobrada em prova. Então, no caso, o A seria o poder moderador, que ficou estabelecido pela Constituição de 1824. Foi a Constituição de 1824 a única Constituição brasileira que traz essa questão do poder moderador, que é uma espécie de quarto poder. E o B representou um retrocesso à democracia. A gente claramente pode lembrar do ato institucional número 5 lá da ditadura militar, que representa um retrocesso total à democracia, né? E aos direitos humanos, direitos fundamentais, tudo isso. Agora aqui a gente já precisa prestar bastante atenção, novamente. O A é uma teoria de Montesquieu, né? Então o A seria uma teoria de Montesquieu que foi muito importante. Enquanto o B representa um pensamento de Hobbes, né? Lembrando que o Hobbes está ligado lá com aquele estado liberal, né? Com aquela questão racional, da razão do ser humano. Então aqui o item A diz a tripartição dos poderes, e o item B, o bom selvagem. O B, teoria da democracia de Leviatã. O C, teoria da república e contrato social. E o D, teoria da tripartição dos poderes, e Leviatã. Eu vou fazer uma revisão com vocês bem rápida sobre isso daqui. A gente lembra que com Hobbes tinha Locke e tinha também Rousseau. O Locke trazia aquela questão da razão humana como voz divina. Todos eles prezavam a razão humana, mas Locke dizia que a razão humana seria a voz divina, e por isso a razão era suficiente para trazer deveres perfeitos, que todos tinham que respeitar, e aí a sociedade podia viver em harmonia a partir disso. Hobbes, ele discordava um pouco. Ele dizia o quê? Olha, o homem, ele é o lobo do próprio homem. Se a gente deixar o homem, ele se destrói, eles vão se destruir. Então, o homem ele não consegue viver em sociedade, ele não consegue viver em um ambiente coletivo. E por isso a gente precisa de um monstro, que foi chamado de Leviatã, que na verdade era o Estado, para limitar a sociedade, para dizer o que é que cada um deve fazer para poder gerar essa harmonia. Então, Leviatã, ele surge de Hobbes. E aí o Rousseau, ele é contrário tanto a Locke quanto a Hobbes, né? Ele meio que derruba essa questão de você ter o homem como algo destrutivo para si mesmo. E ele diz, não, na verdade o homem, ele é bom, mas a sociedade o corrompe. E para a gente evitar isso, é preciso haver um acordo comunitário. Então esse acordo comunitário seria uma espécie de uma primária, já de uma formação bem embrionária das nossas constituições, que é onde você coloca como é que cada sociedade deve viver. Então, Rousseau já trazia essa ideia embrionária de um acordo comunitário que seria possível fazer com que as pessoas elas convivessem, né, em harmonia. E o que foi que Montesquieu falou? A teoria de Montesquieu é a teoria da tripartição dos poderes, né? Para que esse poder não se concentre, né, e aí hajam abusos, como acontecia na questão do regime absolutista, é preciso dividir esse poder. E a gente vai dividir em três. A gente vai trazer o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. E aí que a gente faz essa divisão, o poder se torna equilibrado, porque ele não vai estar concentrado só em uma pessoa exclusivamente. Então isso foi muito importante, essa teoria da tripartição dos poderes. Então a gente pode dizer aqui que o item correto seria o quê? O A é a teoria da tripartição, claramente, trazida por Montesquieu, dos poderes, judiciário, legislativo e executivo. E o pensamento de Hobbes
prega justamente o Leviatã, que tinha que regular a sociedade, porque senão um homem ia destruir o outro homem e não ia sobrar ninguém. Então tem essa ideia do Leviatã. Então o item correto seria o D. Tranquilo? Tudo bem até aqui? A questão 30. A marca a Revolução Francesa. Gente, isso aqui é muito importante. E o B marca a Revolução Americana. O professor adora cobrar, né, esse tipo de conhecimento. Então, aqui, o A é um tipo de documento que vai marcar a Revolução Francesa. E o B é um tipo de documento que vai marcar a Revolução Americana. E aí, lembrando para vocês que essas duas revoluções são conhecidas como revoluções burguesas ou liberais, que estão opostas à questão do Estado absolutista, né, que é aquele primeiro Estado que o poder estava concentrado na mão do monarca. Então, há documentos que marcam essas duas revoluções. A Revolução Francesa, ela foi marcada pela Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Essa declaração, né, que surgiu na França, ela tinha a intenção de ser universal, mas isso não aconteceu, ficou restrito mesmo para a França, mas que lá dissesse, né, direitos dos homens e do cidadão, ficou restrito ali para a França. E literalmente só para os homens, né, porque não conseguiu trazer direito para as mulheres. E aí, lembrando que aqui o documento que marca essa universalização dos direitos em si é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que vai ser promulgada ali depois da Segunda Guerra Mundial, né, que marca o Estado Democrático de Direito. E a questão da Revolução Americana, né, que é a independência dos Estados Unidos, ela vai estar mais marcada com essa questão da declaração. Esqueceu. Ainda bem que estava aí. Vai estar ligada com essa questão da Declaração dos Direitos da Virgínia, que é um estado que fica ali nos Estados Unidos. Então, essa Declaração dos Direitos da Virgínia ela vai estar muito marcada com essa independência dos Estados Unidos, com essa questão da limitação do poder. Então, são justamente esses dois documentos. Então, a gente vê aqui, né, Declaração dos Direitos dos Homens e do Cidadão, na Revolução Francesa, que tinha essa ideia de ser universal, mas não conseguiu, e a Declaração de Direitos da Virgínia, que está ligado à independência dos Estados Unidos. Ok? Tranquilo? Gente, eu estou indo muito rápido, ou está dando para acompanhar? Eu posso continuar nessa velocidade? Perfeito. Então, vou continuando. E eu já vou revisando os pontos importantes que vocês precisam se atentar. E aí, se tiverem dúvida, pode falar. Qual dessas declarações burguesas ou liberais tinha a pretensão de ser universal? Acabei de falar sobre isso, né? Algo que também o professor gosta de cobrar. Declaração de Italião, Declaração de Direitos da Virgínia, Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão ou Declaração de Si. Aqui a gente já pode excluir o item A e o item D, porque não existe declaração de Italião nem declaração de Si, foi eu que criei. Essa questão do Italião e do Si está muito ligado com a origem dos direitos humanos, certo? Então isso daqui a gente não vai trazer agora. A gente vai se atentar à Declaração dos Direitos da Virgínia, que está ligada com a Revolução Americana, ali com a independência dos Estados Unidos, que não tinha nenhuma intenção de ser universal, ela não pretendia ser universal, ela de fato pretendia estar restrita ali aos Estados Unidos, tanto que colocou no nome dela o nome de um estado, né, dos Estados Unidos. Então, ela não tinha essa intenção, por mais que fizesse parte da declaração, fosse uma declaração burguesa e fizesse parte do Estado liberal. Já o item C é a Declaração dos Direitos dos Homens e do Cidadão. Vamos pelo nome, né? Diz aqui, direito dos homens, como se fosse de todo mundo, e de todo cidadão. Então, aqui, ela de fato tinha essa pretensão de ser universal, mas ela não conseguiu ser universal, porque ela estava restrita àquele Estado liberal. Repito para vocês que isso é muito importante. A declaração que conseguiu essa internacionalização dos direitos humanos foi a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Mas já lá na França, na Revolução Francesa,
essa declaração dos direitos dos homens e do cidadão, ela tinha essa pretensão de ser universal, porém não conseguiu. Questão 32. Tem que ser perfeito. Isso mesmo. Questão 32. Qual dessas características não se aplica aos direitos humanos? Então, de novo, a gente volta para as características, que é algo muito importante. Então, o que não se aplica? A universalidade, a indivisibilidade, a complementariedade ou a renunciabilidade. O que é que não se aplica aqui aos direitos humanos? Essa eu vou deixar para vocês responderem. Vou esperar vocês, porque isso daqui a gente já trabalhou bastante. O que é que a gente não pode fazer com os direitos humanos? Já falei para vocês que a gente não pode vender os direitos humanos, a gente não pode alienar os direitos humanos, a gente não pode dispor os direitos humanos e a gente também não pode renunciar aos direitos humanos, então eles são irrenunciáveis, né? Então aqui o item seria o D, você não pode renunciar aos direitos humanos, por mais que eu seja detentor do meu direito, não posso renunciá-lo ou vendê-lo. Qual desses pensamentos foi imprescindível para a limitação do poder do Estado? Então, aqui, qual foi o pensamento que limitou o poder do Estado? Né? Foi imprescindível para esse começo da limitação do poder do Estado. Comunismo, absolutismo, anarquismo ou liberalismo? Qual é o item que vocês acham que está correto? Limitou o poder do Estado pela primeira vez, né? Você viu que está ligado àquelas revoluções burguesas que eu conversei com vocês, tanto a Revolução Francesa quanto a Revolução dos Estados Unidos, com as declarações dos direitos dos homens e do cidadão e a Declaração de Direitos da Virgínia, né, que tinha de fato essa intenção de limitar o poder do Estado, que estava muito concentrado, estava absoluto na mão do rei, e aí foi um pensamento que serviu de fato ali para limitar esse poder do Estado. Perfeito. O item D, liberalismo. Isso mesmo, o liberalismo ele marca essa limitação do Estado, né? O Estado liberal, inclusive, é aquele que vai se opor ao Estado absolutista, isso é importante. E aí, com ele, surge essa ideia, né, do liberalismo. Na verdade, o liberalismo ele vai fazer surgir o Estado liberal. 34. Faz uma gradual positivação dos direitos naturais. Então, aqui a gente já está fazendo uma revisão assim, bem lá do comecinho, né? É um justnaturalismo, lembrando que justnaturalismo significa direito natural, que vai fazendo uma gradativa positivação dos direitos naturais. Eu vou revisar aqui com vocês logo. O justnaturalismo, ou direito natural clássico, era aquele que pregava que alguém poderia dizer o que era bom para todo mundo, e esse alguém seria o filósofo, né? Então, uma pessoa diria o que é bom para todo mundo, e aí esse direito natural seria estipulado pelo sábio, que era o filósofo. Então, não se encaixa aqui nessa questão. Justnaturalismo religioso. Aqui diz, na verdade, que os direitos naturais eles vão surgir dos mandamentos divinos, de uma divindade. Então, essa divindade é que vai estabelecer quais são os direitos naturais. A gente já percebe que não se encaixa aqui. O justnaturalismo, ou o direito natural racional, aqui preza a razão. Foi justamente aquilo que eu falei do Hobbes, do Locke e do Rousseau. Aqui a razão está em essência, o ser humano está em essência, né? Tem a questão do iluminismo. E aí, aqui no caso, é a razão do homem que vai dizer quais são os direitos naturais, o que é que precisa ser protegido enquanto direito natural. Então, também não se encaixa aqui nessa questão. Já o justnaturalismo normativo, ou direito natural normativo, é aquele que pega esses valores, né, porque a gente sabe que o direito natural é um valor político, ético-político, que não está positivado, que não foi colocado em nenhum papel, né, algo bastante subjetivo. Então, o justnaturalismo normativo, ele vai pegar esses direitos que não estão positivados e vai começar gradativamente a positivá-los, a colocá-los no papel, né, seja na Constituição, seja num tratado. Então, a gente percebe que o item correto seria o item D, que é o justnaturalismo normativo. Então, aqui é fácil. Quando vocês verem clássico, lembrem dos filósofos, né, da antiguidade. E eles que iam dizer o que era o direito natural. Religioso, divindade. A divindade que vai dizer o que é o direito natural. Racional, a razão. O próprio ser humano vai poder dizer, né, o que é o direito natural, porque ele é o possuidor da razão.
E o direito normativo prega que o direito natural, que é aquele hipotético, aquele valor não positivado, ele passa a se tornar uma norma positivada, por isso normativo. Então o item correto aqui seria o item B. Feito, perfeito. E aí, vamos para 35. Os direitos humanos estão fortemente relacionados com. Então, o que é hoje na atualidade, que vai servir de pilar para os direitos humanos, é o fundamento dos fundamentos dos direitos humanos, se a gente pode dizer assim. Seria a dignidade da pessoa humana? Seria uma divindade? Seria a razão? Ou seria a sabedoria? O que é que hoje fundamenta os direitos humanos, aquela questão da universalidade, não acontecer as atrocidades, que o homem é um fim em si mesmo, não pode ser objetificado. Então aqui é essa parte que a gente percebe, perfeito, e tem a dignidade da pessoa humana. Basta você ser humano para você ter direito a uma dignidade, esse é o ponto. E isso vai surgir principalmente após a Segunda Guerra Mundial, com aquela internacionalização dos direitos humanos, lembrando que após a Segunda Guerra Mundial veio um Estado democrático de direito, né? Esse paradigma que é tão importante de terceira e quarta dimensão. Vamos para cá. Tal princípio alude à ideia de que o Estado, após ter implementado um direito fundamental, não pode retroceder, Ou seja, não pode praticar algum ato que vulnere um direito que estava passível de fruição. Ou seja, ele não pode cometer um ato que restrinja, né, de forma assim, absoluta um direito que já foi conquistado, sem que haja uma medida compensatória, uma contraprestação efetiva correspondente. Ou seja, ele pode limitar, mas ele pode limitar seguindo uma contraprestação, uma justificativa. Foi aquela questão lá da pandemia. Eu vou aqui limitar a liberdade um pouco do cidadão. Em contraprestação, a gente vai ter, né, uma saúde melhor e um direito à vida, um acesso à vida também melhor. Então, aqui no caso, qual desses itens preza que os direitos humanos eles não podem retroceder de maneira alguma, né? Inclusive, isso é um princípio muito utilizado ainda hoje, principalmente porque a gente percebe em vários países um retrocesso dos direitos humanos. E aí, 36 itens é perfeito, vedação ao retrocesso. Está ligado àquela questão da historicidade que eu falei, né? O direito humano ele vai sendo construído ao longo do tempo e ele não pode ser retroceder, como se fosse um direito adquirido. As pessoas elas lutaram por esses direitos, as mulheres lutaram pelo direito ao voto, né? E aí uma vez conquistado não pode retroceder. 37. Os tratados internacionais que protegem a dignidade da pessoa humana estão relacionados aos, aqui a gente precisa entender a definição, de direitos naturais, direitos humanos e direitos fundamentais. Os direitos individuais, eu já adianto para vocês que, na verdade, eles fazem parte dos direitos humanos e dos direitos fundamentais, né? Os direitos individuais são aqueles direitos de primeira dimensão. Para a gente poder responder essa questão, a gente precisa entender o que é direito fundamental, o que é direito humano e o que é direito natural. E aí eu vou lembrar aqui para vocês. O direito natural, como eu falei para vocês, é aquele valor político, aquele valor ético que não foi positivado. Nem está na Constituição, nem está num tratado internacional. E aí, como ele não está positivado, é algo subjetivo, vai de cada um. Pode ser o filósofo que diga, né, o direito natural clássico, pode ser uma divindade, direito natural religioso, pode ser razão humana, direito natural racional, ou pode ser o direito natural normativo, que vai ser a própria norma que vai dizer o que seriam esses direitos. E aí, não se encaixa aqui, porque está falando de tratados internacionais que protegem a dignidade da pessoa humana. Os direitos fundamentais, eles têm o mesmo conteúdo, a mesma matéria dos direitos humanos. A diferença de um direito fundamental é que ele vai estar sempre numa Constituição de um país. Então, ele está limitado às constituições. Então, todos aqueles direitos que estão na Constituição brasileira, eles são, na verdade, direitos fundamentais. Já os direitos humanos, eles estão consagrados em tratados internacionais de direitos humanos, porque ele tem esse aspecto global, aquela questão da internacionalização. Então, aqui o item correto seria o item B, porque fala de tratados internacionais que protegem a dignidade da pessoa humana. Por mais que os direitos fundamentais e os direitos humanos protejam a dignidade da pessoa humana,
a gente tem que lembrar de onde cada um é positivado. Isso é muito importante para vocês. Direito fundamental lembra de Constituição do Estado. Então, que não seria os direitos humanos tratados internacionais de direitos humanos, no plano internacional. Perfeito. 37, item B. 38. Estamos acabando. Os direitos positivos nas Constituições são, né? Então aqui, perdão, os direitos positivados nas Constituições são aquele direito que foi positivado na Constituição. Ele é um direito natural, ele é um direito humano, ele é um direito fundamental, ele é um direito individual. Vou deixar vocês responderem, porque a gente, né, conseguiu a resposta na anterior. Então, aqueles direitos que estão na Constituição, eles são quais? Item 6, isso mesmo, direitos fundamentais estão na Constituição. São valores éticos, políticos e com alto nível de subjetividade justamente por não ter sido positivado e aí fica subjetivo. Pode ser um filósofo que diga, pode ser uma divindade, pode ser a razão, pode ser a norma, e aí, né, por não estar positivado, pode ser qualquer um, fica muito subjetivo. Qual seria aqui o item correto da 39? Muito bem, Felipe. O item A. E aí a questão 40, a última questão. Se resume em um governo em que o povo exerce a soberania, então o próprio povo está exercendo a soberania, né, o poder é em relação ao povo, do povo para o povo, ou até mesmo que ela, né, é o sistema político em que os cidadãos elegem os seus dirigentes por um meio de eleição periódica. Então, né, tem cada período as pessoas elas vão escolhendo seus representantes, escolhendo de forma legítima, né, daquele que você, no caso, quer de fato. Está ligado a quem? O nazismo, ao autoritarismo, à democracia ou ao absolutismo? Qual seria o item correto da 40? Obrigado, Caio. Item B, democracia, e aqui a gente só finaliza com o Estado Democrático de Direito, né? É o Estado Democrático de Direito, aquele terceiro paradigma de Estado, que está com a terceira e a quarta dimensão de direitos, que preza essa democracia. O poder tem que estar na mão do povo, e é o povo que vai dizer como é que o Estado vai se organizar e exercer esse poder. Isso é muito importante. Então, gente, basicamente a gente terminou. Eu peço desculpas para vocês pela demora, mas acho que a gente conseguiu, né, aqui, revisar bastante coisa. Vocês, né, conseguirem revisar isso daqui direitinho. Se vocês tiverem de fato, né, entendido o que eu falei, vocês vão fazer uma excelente prova. E aí, aqui tem um gabarito, como eu falei para vocês, certo? E esses dois vídeos, para quem não assistiu, assista, porque vai ser importante para aquela questão subjetiva que vale 2,5. E quem já assistiu, assiste de novo para revisar. E aí é como eu falei, eu juro que eu finalizo aqui e deixo vocês irem. Lembrando que essa questão dos direitos da pessoa com deficiência e os direitos da pessoa idosa está muito ligada com essa questão do Estado Democrático de Direito, que é o direito de toda a humanidade, que vai ali tratar aquelas diferenças. Lembra da igualdade material, que você entende que os iguais têm que ser tratados igualmente, mas os desiguais eles precisam ser tratados igualmente em relação a essa questão das desigualdades. Então, esse Estado Democrático de Direito, que é o terceiro paradigma, principalmente na questão da terceira dimensão, que a gente vê esses direitos coletivos, a gente vai ver muito esses direitos da pessoa com deficiência e os direitos da pessoa idosa. Porque os direitos eles precisam tratar as pessoas diferentes e essas pessoas que têm essas diferenças, elas precisam de certa forma de privilégios, que não são privilégios, na verdade são direitos que elas vão receber justamente para viver com dignidade. E eu citei a questão da pessoa, né, que tem uma deficiência visual, mas a pessoa idosa também pode se encaixar nesse sentido, certo? Então, vocês liguem essa questão desses direitos com o Estado Democrático de Direito, ok? E justamente aquela terceira dimensão, que é um direito de toda a humanidade. E, por fim, a igualdade material, que é você tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida das suas desigualdades. E a gente tem a pessoa com deficiência, a pessoa idosa que tem essa vulnerabilidade, e a sociedade, o Estado, a família, todo mundo precisa tratar essas pessoas diferentes, mas no sentido de garantir dignidade, que é a dignidade da pessoa humana,
para todas essas pessoas, ok? Então é isso, pessoal. Não deixem de revisar, espero que vocês tenham gostado. Fico feliz, né, que vocês conseguiram rever tudo, que foi ótimo. E aí peço para vocês deixarem nome e matrícula. Podem ir saindo, ok? Eu vou ficar aqui para pegar o nome e a matrícula de vocês e colocar na chamada, na frequência. Por nada. Obrigado, pessoal. Fico muito feliz, tá bem? Obrigado, Felipe. Bom descanso para você também, mas não deixe de revisar.